Correio Debate agora é hora do quadro Especialistas. Aqui no estúdio a gente conversa com o economista João Bosco Ferraz, ele que integra o Conselho Federal de Economia e já foi presidente do Conselho Regional aqui na Paraíba. Boa tarde, João Bosco, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a você que nos assiste aqui na Correio. Estamos aí para debater a nossa economia, né? E a gente está vendo aí pelas falas do governador que esses dois grandes temas eles não podem sair de pauta. A reforma previdenciária de um lado, a tributária, e a reforma previdenciária, né? Você acha que a ordem cronológica está certa? Primeiro a reforma da Previdência, depois a reforma tributária, ou seria melhor invertê-la? Sim, na verdade a lógica ela é esta mesmo, ela está correta. Você primeiro tem que tratar aquilo que está apertando o calo, né, do orçamento da União. Ela está estourando, né? Se você não tratar a reforma previdenciária, né, vai chegar um momento em que o governo não vai ter dinheiro nenhum para investir. Depois ele vai tratar a tributária. A tributária é uma forma de você tentar, vamos dizer, dar uma resposta à sociedade da distribuição de recursos, né, que ela arrecada e ela fica com a maior parte, né, para fazer com que a economia ela volte a funcionar e ela volte a acreditar de que vale a pena investir. Agora, são dois temas, João Bosco, me permita, que impacta diretamente no bolso do cidadão. Aquele cidadão que vai lá no mercadinho comprar o seu café, o seu açúcar, seu pão, ele tem interesse direto nesses dois temas. Perfeitamente, principalmente o da tributária, né? Principalmente da tributária, porque você tem uma parcela da população que ela, queira ou não queira, ela vai ser abrigada pela Previdência, mesmo nos moldes de hoje, né? A reforma tributária, a reforma previdenciária talvez ela cause um pouco mais de polêmica em relação àquela população que está vinculada ao setor privado, trabalhando com carteira assinada, ou ao setor público, né, que são os estados e municípios. Mas você tem uma grande parcela da população que ela naturalmente vai se aposentar pelo INSS, independente de qualquer que seja a reforma. A tributária ela é mais importante, Hermes, porque você estava falando aí, são vários impostos, impostos para nascer, para viver e para morrer. Você tem ideia de quanto isso existe aqui no país? Não. O regime tributário ele é muito complexo, né? E às vezes dá aquela sensação real de que é injusto, né? Nós temos nada mais, nada menos do que 10 tipos de impostos. Nós temos nada mais, nada menos do que 27 tipos de taxas e outros quase 40 tipos de contribuição. Quando eu faço uma compra, por exemplo, pela internet, eu já pago imposto, né? Você já está pagando imposto. Já pago imposto. Eu estou usando ali, e, aliás, mais de um imposto, porque na verdade eu estou usando a energia, estou pagando minha internet e estou pagando o produto que eu estou comprando e o frete. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis, você estaria pagando vários impostos um sobre o outro, né? Porque ela está embutida dentro dessa composição, né, do preço final que está sendo entregue ao mercado. Por que que isso ocorre também? O Brasil, como eu disse a você, que é tão complexo assim, o Brasil ele privilegia o regime de tributação de uma forma diferenciada da maioria dos outros países, inclusive dos países que têm um IDH elevado, né? A gente aqui vai ter a oportunidade, talvez, de dar uma diferenciação assim. Nós temos um regime de tributação para as pessoas físicas e para as empresas, inclusive para aqueles que querem empreender, né? Então, no regime das pessoas, enquanto a maioria dos países desenvolvidos, ele privilegia que o imposto vai incidir mais incisivamente na renda, né? O nosso é no consumo. Ou seja, quando você está comprando, você não está pagando só um tipo de tributo, você está pagando vários tipos de tributo ali dentro. Verdade. Nem em outros países não, ele carrega na renda, torna mais justa, mas a parte do consumo, ela é a mínima. Então, as pessoas sentem que existe uma justiça maior aí nessa forma de você ir buscar o dinheiro da sociedade para depois dar as respostas. Com a reforma da Previdência, tem muita gente que se assusta com isso quando diz assim, vamos fazer a reforma tributária. Quando diz assim, vamos mexer no imposto. Tem muita gente que já fica assim, né, gato escaldado, tem medo de água fria. Você tem lá, reforma tributária, quer dizer, vai mexer para aumentar imposto, vai criar novo imposto, ou a gente vai reduzir essa carga tributária aos poucos? Essa sensação ela é válida da população ter esse pé atrás. Por quê? Porque
como você mesmo disse, quando se fala em reforma tributária, sempre se vem aquela primeira ideia de que as pessoas vão pagar mais imposto. Não é isso que a sociedade quer, não é isso que a gente espera e, particularmente, não é isso que eu acredito que vai acontecer, né? O que se pretende com essa reforma tributária, e a responsabilidade é para os deputados federais, né, é para o Congresso Nacional, né, é tornar ela mais justa no sentido de que fazer com que as pessoas que vivem exclusivamente da renda paguem de uma forma justa e as grandes riquezas, as grandes fortunas, as pessoas que ganham mais, né, eles contribuam também mais, saindo desse privilégio de se contribuir mais em função da renda para uma determinada faixa da população e sim em cima do consumo e sim em cima da renda. Sim. E aí você torna mais justo essa forma de arrecadação. A gente vai conversar agora, João Bosco, sobre esse desafio que é realmente abrir o seu próprio empreendimento. E a carga tributária assusta muita gente que pensa em entrar. Quando coloca na ponta do lápis o que é que tem que pagar, dá aquela recuada. Essa assusta mais do que as pessoas físicas, né? A gente falou aqui de um elenco de taxas, impostos, contribuições, né, que atinge tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. E só para você ter ideia, Hermes, quando a gente faz uma comparação com os 36 países que integram a organização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que são os 36 países mais ricos, do campo de vista das pessoas físicas, né, o Brasil até que a sua média tributária ela não é tão alta assim. Mas quando a gente vai para o campo das empresas, e aí nesse bojo assusta aqueles que estão querendo empreender, essa situação se reverte. Enquanto a média mundial, e principalmente dos países mais ricos, a carga tributária ela fica numa média de 25%, o Brasil está entre 34% e 35%. Claro, aqui no Brasil nós fazemos a divisão das empresas de acordo com o seu regime tributário, né? Simples, microempresa, pequena empresa, né? As grandes e tal. Mas a menor contribuição que nós temos hoje das empresas no Brasil é 16%, é 17%, é 20%, isso é alto. Isso ainda é muito alto para quem quer empreender. Conselho de economista, eu estou querendo abrir um negócio, um próprio negócio, uma pequena empresa. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa, pesquisar o mercado. Segunda, se você puder, é trazer produtos diferenciados, com qualidade, né? E aquilo que o mercado talvez precise, mas não esteja muito em oferta. Esse é o conselho que a gente sempre dá. De conhecer o seu mercado, né? Fazer uma pesquisa para saber as necessidades das pessoas, né? Empreender, procurar aqueles que tenham a menor, vamos dizer assim, carga cartorial, porque você sabe que até isso é caro também. No Brasil, claro, né, você para abrir uma empresa, nós temos um ranço cartorial tão grande que ainda é comum você ver as pessoas querer abrir uma empresa e andar com centenas de papéis debaixo do braço para poder formalizar um negócio quando isso poderia ser mais simples. Então, pesquisar no mercado, ver o que o mercado está pedindo, o que está precisando, o que está em moda, né? De olho lá fora. O mundo hoje é conectado através da internet. Às vezes a gente sabe que tem ideias boas que estão surgindo em outras localidades. Olha, vamos empreender aqui. Pode adaptar, inclusive, né? E adaptar para a nossa região também. Agora, nós vimos aqui o presidente o superintendente do Banco do Nordeste aí dar tantas notícias boas para aqueles que estão querendo começar, né? Você veja, o Banco do Nordeste é um banco que a gente tem que dar a mão à palmatória, que ela trabalha de uma forma desburocratizada para aqueles que estão querendo empreender. Eles têm cases do sucesso que são fenomenais, né? Então, assim, as pessoas às vezes se assustam de abrir uma empresa, porque a maior dificuldade que a gente coloca na balança, e aí, Hermes, a gente fez uma pesquisa no Conselho Federal, né, para quem quer empreender hoje, né? Fizemos uma amostra no Brasil e conseguimos até muita gente participar aqui na Paraíba dessa amostra, onde duas coisas assustam eles: a carga tributária e a carga cartorial. E crédito, né? Crédito, ou seja, se eu tenho que ir a um banco buscar crédito, o Banco do Nordeste é uma das poucas, bons exemplos. Mas se eu tenho que ir no banco buscar crédito, poxa, eu tenho que provar que eu sou, a microempresa tem que provar que é uma grande empresa.
né, para poder ter direito ao crédito. E a outra é a carga tributária. A gente está falando de níveis de risco, né? No caso Níveis de risco. A avaliação de risco que é feita, às vezes, ela não diferencia que eu sou uma pessoa que estou começando agora, estou empreendendo, então eu tenho que ter uma parcela de confiança, né, para poder que o meu negócio comece, mature e comece a dar resultado. Mas no Brasil é invertido. Uma reforma tributária mais justa seria aquela que ampliasse a base de arrecadação? Exatamente, esse é o propósito. Na hora que você facilita com que as pessoas entrem no mercado formal através das suas empresas, né, e a carga tributária ela seja justa, o governo com certeza não vai sentir falta da arrecadação, porque ela, mesmo com alíquotas menores, ela vai ter uma rede, uma expansão muito grande nos contribuintes. João Bosco Ferraz, queria agradecer sua presença aqui, essa verdadeira aula aqui de economia. Obrigado. Eu que agradeço.